Senhor nosso Deus, obrigado pela tua presença na nossa vida, na tua igreja. Passamos noite aqui de vigília na presença de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Agradecemos o ministério da igreja Monte das Oliveiras. Agradecemos o arrepende-se. Agradecemos o pastor Carlos Cardoso e a pastora Raquel Cardoso. Obrigado, arrepende-se. A estrelinha para arrepende-se. Amém. Senhor nosso Deus, nos acompanha na nossa casa. Em nome de Jesus Cristo. Salva de palma. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos ao vivo para todo o Brasil para mais uma live abençoadíssima. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando. Deus abençoe. Nós temos muitos seguidores novos, né, no nosso Instagram, que agora estão ao vivo conosco. Estão ao vivo conosco aí. Irmão Cássio, irmã Silvia, irmã Mônica, Verone, Rejane Lima, Cristiana, Wellington, todos os irmãos que estão conosco aí, do nosso Instagram. Deus abençoe, missionária. Deus abençoe, missionária Daniela Silva. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Renato. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer uma live rápida, que hoje nós temos culto no Zoom. E eu creio que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos com um probleminha na nossa rifa lá, por causa do Mercado Pago, mas nós estamos resolvendo. As pessoas só estão conseguindo fazer a rifa adquirindo pelo Pix do projeto Arrependa-se. Já estou avisando. Então, nem vamos divulgar muito, mas a gente está resolvendo esse problema para que a gente possa vender lá os números certinho pelo Mercado Pago e pelo Pix do projeto Arrependa-se. Mas eu gostaria muito de pedir a ajuda dos nossos irmãos para o projeto Arrependa-se. Hoje eu enviei o dinheiro, né, da alimentação das nossas crianças na África. E a gente está aí numa grande obra. Eu acredito que esse mês ainda a gente vai ter gasto com as 2 igrejas que nós vamos construir lá no Amazonas. E também nós teremos que começar a enviar dinheiro para nossas cruzadas. Nós faremos 3 cruzadas no mês de maio, em Luanda
e em Quimbala, onde nós iremos inaugurar, onde nós iremos construir, né, a escola para 270 crianças. E nós temos segunda-feira, um dos grandes desafios do canal, nós temos que mandar ajuda para os nossos 10 pastores que estão lá trabalhando, são 10 famílias que recebem ajuda. Temos os nossos missionários do Amazonas, e eu preciso da sua colaboração e da sua ajuda nessa obra. Essa obra, vocês fazem parte de tudo isso. E eu tenho certeza que nós estamos investindo em almas, em vidas. Eu tive um relatório aqui da missionária Zil do nosso retiro de carnaval no sítio. Nós tivemos 130 jovens aceitaram a Jesus. Eu quero mostrar aqui para vocês, irmãos, ela falou que é muito jovem endemoniada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas esses jovens caíram endemoniados e saíram libertos, tá? Olha só a quantidade de jovem. Foi muito jovem que caiu possesso. Possesso. Olha só, os jovens aceitando a Jesus. Foram 130 jovens. E aí ela falou que foi muito demônio que foi expulso desses jovens. Foi muito demônio. Muito demônio expulso. E eu tenho certeza que muitos tiveram um grande encontro com Deus nesse lugar. E o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Deus abençoe, irmã Luciana da Flora. Está sumida, hein? Irmã Luciana é uma bênção de Deus. Tudo que vocês estão vendo aí são pessoas que caíram possessas no nosso... Isso aí é a nossa base missionária no Amazonas, que nós estamos fazendo uma obra gigantesca. E o nome do Senhor está sendo glorificado, irmãos. É só a eternidade para revelar o mistério de Deus e nós estarmos parabéns, Dominique, Deus abençoe muito sua vida. Dominique é o esposo da irmã Luciana, uma benção. Nossa, esse púlpito que você está vendo, esse piso, essa iluminação, tudo foi o projeto Arrependa-se que fez, tudo, para que esse sítio tivesse pronto para receber essa multidão de gente. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Meus irmãos, nós estamos, né, diante de eventos que nos chamam muita atenção, né? Muita atenção. E tem uma matéria, eu tenho falado muito sobre isso nas pregações, mas hoje chegou uma matéria, foi até o irmão Gesley Galvão que mandou essa matéria. Olha aí. Polo norte magnético da Terra está se mudando de lugar e isso pode prejudicar aviões. Olha só, o polo magnético, uma referência essencial para a navegação global, está em constante movimento. Recentemente, ele tem se deslocado do Canadá em direção à Sibéria, um fenômeno que desperta a atenção de cientistas, especialistas em geofísica, e este movimento é monitorado por meio do modelo magnético mundial, atualizando regularmente para garantir a precisão dos sistemas de navegação em todo o mundo. O WMM é uma ferramenta crucial para aviação, navegação marítima e sistemas de satélites.
fornecendo dados preciosos sobre o campo magnético da Terra a cada 5 anos. Este modelo é revisado para refletir as mudanças no campo magnético, assegurando que as rotas de navegação permaneçam precisas e seguras. E aí, o que causa o movimento do polo magnético? O polo magnético, diferente do polo norte geográfico, que é fixo, o movimento do polo magnético é resultado da circunstância do núcleo da Terra, composto por ferro e níquel. Essas substâncias criam correntes elétricas que geram o campo magnético terrestre. Desde o século XVI, o polo magnético tem se movido, mas nas últimas décadas sua velocidade aumentou significativamente. Os impactos do dia a dia. A atualização do WMM é vital para diversas indústrias, incluindo a aviação e o transporte marítimo. Companhias aéreas precisam ajustar seus sistemas de navegação para refletir as mudanças no campo magnético, garantindo que as rotas de voo sejam seguras e precisas. Além disso, sistemas de GPS amplamente utilizados em smartphones também dependem dessas atualizações para fornecer direções corretas ao usuário. Embora a maioria dos sistemas de navegação modernos incorpore automaticamente as mudanças do WMM, a importância das bússolas tradicionais não pode ser subestimada. Elas servem como uma ferramenta de backup essencial, especialmente em situações onde o GPS pode falhar. E essa mudança no polo magnético da Terra, irmãos, é que tem gerado, não são poucos, né? São muitos cataclismas. E eu tenho dito, irmãos, a natureza, ela está sentindo. A natureza, ela percebe que algo está acontecendo no planeta Terra. É incrível. Os pássaros estão percebendo, as baleias estão percebendo, os tubarões estão percebendo, os peixes que estão aparecendo mortos, todos estão percebendo a aceleração do tempo, essa percepção de que o tempo está voando. Tudo percebe. Só os crentes, as virgens loucas, que não percebem nada. Você já reparou nisso? As virgens loucas não acreditam em nada e não percebem nada. Mas a natureza está nos dizendo que a redenção do nosso corpo se aproxima. A redenção do nosso corpo está muito próxima. Outra questão que chocou o mundo, irmãos. Que chocou o mundo. E chocou mesmo o mundo. Foi o que o rei Charles fez na Inglaterra. A gente vê que o rei Charles fez isso daqui, irmãos. Nós estamos no começo do Ramadã e ele está aí, ó. O rei Charles, governador supremo da Igreja da Inglaterra, sediada em Iftar, cedia o Iftar do Ramadã no castelo de Windsor pela primeira vez. Ele cedeu a igreja.
Olha isso. E eles se declaram protestantes. A igreja anglicana já apostatou da fé cristã sendo inclusiva e progressista dentro da cultura woke. Agora o seu chefe, Rei Charles, assumiu sua condição de herege. E ele Allahu Akbar, olha isso. Muçulmanos iniciando o Ramadã. Presta atenção, irmãos. Deus abençoe, irmão Kesley Castaldelli. Olha que nome forte, né? Você já é dentro do castelo, irmão Luciano. Dentro do castelo tem a catedral e ele autoriza, num lugar onde tinha culto a Cristo, a iniciação do Ramadã dentro do castelo. Pensa, nós estamos vendo uma mistura. Que tempos de angústia que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que a igreja fiel, a igreja que tem azeite em reserva, a igreja que tem azeite na lamparina, essa igreja, está ao vivo, irmã Josiane, ela está num batismo de angústia por todos esses acontecimentos que nós estamos vendo agora. São acontecimentos proféticos, são acontecimentos de um afastamento da verdade como nunca foi visto antes, mas é o período sagrado dos muçulmanos, irmã Renata. É o período em que eles consagram a sua vida voltado para Meca. É um dos períodos mais sagrados para os muçulmanos, como é o Yom Kippur para os judeus. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, a gente está vivendo um tempo em que a verdade já se transformou em mentira. E a mentira na mente de... Eu estou falando para a igreja, tá? A mentira na mente de muito crente, se transformou em verdade. As pessoas não acreditam mais no evangelho da cruz, não acreditam mais na santificação, não acreditam mais que precisam fazer a obra de Deus. As pessoas têm um título de religião, um título de igreja, mas não são igreja. Porque não foi, a palavra eclésia, irmãos, é tirado para fora. O significado da religião é religar o homem a Deus. O significado de eclésia é tirados para fora. O que é isso? É Deus tirando as pessoas do mundo para lhe servir e lhe adorar. E a pureza de ser igreja já foi roubada há muito tempo. Isso é algo assombroso, assustador. As pessoas não têm mais, as pessoas têm o título de evangélico, mas as pessoas, elas não têm a menor ideia do que está acontecendo de verdade. E, meus irmãos,
nós estamos aí diante de muitas narrativas, né? E a nova ordem mundial está na pauta. Dessa geração. E olha só o que o Macron quer puxar o mundo para o caos, né? Com a Europa. Essa é parece que a visão que nós estamos tendo. Macron anuncia a nova ordem global. A agressão à Rússia e aos Estados Unidos faz referências repetidas às suas armas nucleares. Na quarta-feira, ontem, né, o presidente francês Emmanuel Macron discursou para a sua nação para anunciar uma nova ordem global caracterizada pela agressão da Europa Ocidental contra a Rússia, sem o apoio dos Estados Unidos. Macron repetidamente se referiu às suas armas nucleares como uma ferramenta valiosa contra a Rússia. Embora ele não tenha comentado sobre implantá-las como impedimento contra os Estados Unidos, como um candidato a primeiro-ministro canadense falou recentemente. Você está com razão preocupado com os eventos históricos que estão ocorrendo agora e que estão abalando a ordem mundial. O apoio à Ucrânia é incerto, ao mesmo tempo, os Estados Unidos da América estão se esforçando para implementar tarifas sobre produtos enviados da Europa e com clareza que posso dizer que estamos entrando numa nova era, disse Macron, referindo-se ao fim da era pós-Segunda Guerra Mundial. A ameaça russa está sempre presente nas fronteiras europeias, está afetando todos nós. A Rússia já transformou a guerra na Ucrânia em um conflito global, disse o líder francês. A Rússia está cruzando fronteiras para influenciar o que está acontecendo na Moldávia, na Romênia, e eles estão impedindo as operações de nossos hospitais, estão espalhando mentiras nas mídias sociais e estão forçando nossos limites. E ele continuou detalhando a métrica e números de militares russos e previu, olha só, e previu que um dia a Europa fará paz com a Rússia, mas disse que agora é hora de se mobilizar contra isso. Dado o mundo de perigos em que vivemos, ficar parado seria uma loucura. Então temos que tomar decisões agora pela Ucrânia, pela segurança do povo francês, pela Europa, disse Macron. Surpreendentemente, Macron disse que as iniciativas de paz com a Rússia sobre a Ucrânia estão indo na direção certa, mas depois se contradisse. Precisamos continuar permitindo que os ucranianos resistam para que eles possam terminar em uma situação estável para si. Mas a estabilidade para nós também e é por isso que a paz não pode ser alcançada abandonando a Ucrânia, disse ele, dizendo que a Rússia não pode ditar os termos da paz. As recentes decisões da política externa do presidente Donald Trump são outra parte de uma nova ordem global que é caracterizada por mais incerteza no relacionamento dos Estados Unidos com a Europa. Irmãos, eu digo para vocês que nós estamos diante de uma situação e o que eu vejo por trás de tudo isso é uma polarização gigantesca de esquerda e direita, que é assombrosa. O povo está se degladiando para defender as bandeiras que lhe fazem
se sentir parte de um grupo. Nós estamos, as pessoas, elas querem fazer parte de um grupo. Aí as pessoas, elas são de esquerda ou são de direita. E aí eu pergunto para vocês, eu quero perguntar para vocês, quem é que vai pagar a conta de tudo isso daí? Quem é que paga a conta de uma mega operação de guerra como essas que eles estão armando agora? Quem é que paga a conta? É o povo, quer seja de esquerda, quer seja de direita. Somos nós. Outra coisa, chega lá e pergunta para um francês, para um alemão, se eles querem ir para a guerra. Se o povo quer ir para a guerra. Então, o povo é refém de líderes. O povo não quer ir para a guerra. É por isso que a Ucrânia está indo em casa buscar os jovens. Porque ninguém quer guerra. Então, quem quer manipular tudo é a mídia, que faz as pessoas acreditar que a mentira é verdade. Eu estou vendo aqui no Brasil o povo se iludindo de novo, que chega a dar ânsia. Qualquer tipo de esperança que Bolsonaro vai voltar está enchendo o povo de falsas expectativas. E as pessoas, elas são manipuladas a todo momento e não percebem, irmãos, que os Estados Unidos está puxando o mundo para uma grande crise global. É esse o efeito, irmãos. Nós estamos muito próximos do evento do Cisne Negro. Pode ser gerado por uma guerra, pode ser gerado por uma crise financeira global, que pode ser pior do que a de 2008. E aí eu digo para vocês que o Lula agora tem um monte de arma para se defender. Ele já levou o Brasil para 9 trilhões de dívida. E agora, pela taxação dos Estados Unidos, a culpa não vai ser mais nem do Bolsonaro, a culpa vai ser de Donald Trump, porque os produtos estão caros na prateleira. Porque é muito simples, irmãos. O Donald Trump quer a América poderosa de novo, e uma América poderosa de novo é com dólar poderoso, e dólar poderoso aumenta o valor do dólar no mundo todo. E é verdade que a irmã Luciana está dizendo, os brasileiros acham que Donald Trump é um deus, e o povo da direita brasileira acha que Bolsonaro é Deus. Então, nós estamos vivendo na iminência de uma crise global sem precedente. Sem precedentes. Sem precedente. E eu vou dizer, irmãos, se a Europa, junto com a OTAN, se mobilizar, se ele se mobilizar contra a Rússia vai contra-atacar. E vai puxar o mundo. Todas as visões que eu tenho é que um conflito com o apoio da Europa através da Ucrânia vai levar o mundo para uma crise. E Donald Trump, com os poderes que ele tem, ele está puxando o mundo para uma crise. Está aqui a irmã Luciana. Eu estou vendo, irmãos, está $1 um ovo em Nova York. $1 um ovo em Nova York. A gasolina aumentou. Os preços do carro nos Estados Unidos vai aumentar. Vai aumentar o preço de tudo na América.
Por quê? Porque a América está com 36 trilhões de dólares. E vão ter que pagar a conta. Tá tudo caro, meu irmão, nos Estados Unidos. A irmã Luciana confirmou aí, ó. E vai ficar mais caro, porque a China declarou: nós estamos prontos para uma guerra comercial com os Estados Unidos. Vocês viram que os Estados Unidos recuou da taxação do México e do Canadá hoje, porque senão os preços do carro iriam aumentar em $10.000. Os preços do carro nos Estados Unidos, que é muito americano, né? Os brasileiros vão para os Estados Unidos aqui, o carro é muito barato. Com a taxação de Donald Trump em cima do Canadá e do México, os carros iriam subir $10.000. $10.000. Então, imagine que nós estamos vendo tudo isso diante dos nossos olhos. E o reset financeiro, uma crise financeira, ela está na pauta da nova ordem mundial. Está na pauta da nova ordem mundial. Não tem como você instaurar uma ordem mundial sem você gerar um caos. E eles estão puxando a humanidade para o caos. Veja que hoje o Chuchu conversou. Olha lá, ó. Alckmin fala com o secretário de Trump para esclarecer a taxação do aço. Donald Trump anunciou tarifas de 25% de importação do aço e alumínio a produtos exportados do Brasil. Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, conversou nesta quinta-feira com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Ward, sobre a taxação de aço e alumínio brasileiro. Em fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou a taxação de 25% sobre as importações de aço e alumínio. E o aumento da alíquota afeta diretamente o Brasil, uma vez que o país é o terceiro maior exportador de aço para os Estados Unidos. O Planalto tem mantido uma posição mais contida diante do aumento das tarifas apresentadas por Washington. A expectativa dos membros da gestão do Nine é manter os diálogos diplomáticos sem se envolverem em embates nas redes sociais impulsionadas pela oposição. O governo Trump, olha lá, ó, Donald Trump assumiu a presidência, a gestão norte-americana tem aumentado as medidas protecionistas, que, segundo o republicano, seria para fortalecer a soberania do país. Durante o carnaval, por exemplo, o mandatário dos Estados Unidos confirmou a vigência de novas tarifas de importação para produtos do México, do Canadá e da China. A Casa Branca, por outro lado, decidiu adiar as cobranças. E eu não acredito que ele vai deixar de taxar o Brasil. Agora, presta atenção. Eu vou dizer outra coisa. Eles estão criando um mecanismo, né? Qual é o mecanismo que eles estão criando? Para que o mundo venha odiar os Estados Unidos. Eu vi pastores dizer, sem perceber o que estavam falando. Sabe que os pastores chegaram a falar? E eu ouvi isso. Eu ouvi o seguinte: como é que pode Donald Trump estar apoiando a Rússia? Quer dizer, a mídia ela transforma o cara no vilão.
no vilão. A mídia transforma o cara no vilão. E eu vou dizer para vocês, irmãos, os países querem se libertar do dólar. Então, eu estou dizendo que Donald Trump, ele está empurrando. Olha só, o governo brasileiro está mantendo um diálogo diplomático com a América e fez uma reunião hoje lá. Ó. Governo zero imposto de importação de carnes, café, milho, azeite de oliva, massas e biscoito. Vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, anunciou medidas para tentar conter os preços. O vice-presidente da República anunciou nesta quinta-feira que o governo vai zerar impostos de importação de diversos alimentos para aumentar a oferta de produto e reduzir os preços. O governo está abrindo mão de impostos para favorecer a redução dos preços dos alimentos. Primeiro também, como Donald Trump fez, o Alckmin fez, eles taxaram tudo. E agora eles estão tirando o imposto para dizer. Vocês estão entendendo o que eles fizeram, irmãos? Primeiro eles fizeram todo mundo pagar um monte de taxa e imposto. Um monte. E agora nós vamos zerar o imposto para baixar o preço. E o povo acredita que o governo está trabalhando para o povo. Aí veio hoje essa notícia do Banco Central, irmãos. Tem gente que não está conseguindo movimentar o Pix. Ó. Banco Central muda a regra do Pix para garantir segurança. Pessoas e empresas em situação irregular na Receita perderão a chave, meio de pagamento, que é o preferido do dia a dia do consumidor. O Banco Central alterou e regulamentou o regulamento do Pix para excluir chaves de pessoas e de empresas cuja situação não esteja regular na Receita Federal. Segundo o Banco Central, a medida visa aprimorar a segurança das transações e impedir a aplicação de golpes via Pix, utilizando nomes diferentes daqueles armazenados na base de dados da Receita Federal. A nova norma publicada nesta quinta-feira determina que o CPF com situação cadastral suspensa, cancelada, titular falecido ou nulo não poderá ter chave Pix registrada no Banco Central. No caso de empresas CNPJs com situação cadastral suspensa, inapta, baixada e nula, também não poderão ter chave Pix registrada no Banco Central. E, segundo o Banco Central, as mudanças visam exigir que as instituições financeiras e pagamentos e participando do Pix garantam que os nomes das pessoas das empresas vinculadas às chaves estejam em conformidade nos nomes registrados nas bases do CPF e do CNPJ da Receita Federal. Irmãos, peço perdão por causa da minha garganta. Eles estão colocando filtros. Presta atenção no que o pastor Carlos vai dizer. Eles estão colocando filtros para monitorar tudo que as pessoas estão fazendo via banco. E é verdade, pastor João Peixoto. Nós estamos vendo um monte de chave Pix foi cancelada no Brasil.
por eles achar que são movimentos suspeitos. Por eles achar que o que está sendo feito são movimentos suspeitos. É incrível. É incrível. Vocês não têm noção. E veja, eu falei algo que eles iriam lá monitorar a transição até 5 mil 5 mil reais, e eles iriam e eles deixaram, irmãos, eles deixaram do Pix. O cartão de crédito está debaixo do monitoramento da Receita Federal. Toda a movimentação de cartão de crédito está no radar da Receita Federal. E não pense que eles não vão dizer, não, nós não vamos expor os bancos à movimentação. Eles estão criando mecanismos para que as pessoas estejam grampeadas e eles saibam tudo que as pessoas estão fazendo. E uma rede de proteção para eles está sendo criada. E o povo está sendo levado para o abate. O Drex começou agora, essa semana, a sua segunda fase. As pessoas já vão começar a movimentar Drex, a fazer uso do Drex. E eu acredito, irmãos, que antes de terminar o ano, os bancos irão começar a recolher dinheiro em espécie no Brasil. Na realidade, através do Drex, eles não vão precisar de mais, não vai ter como a pessoa escapar. Não vai ter como a pessoa escapar do sistema que eles estão criando. Mas o povo estava pulando o carnaval. Agora o Brasil tem Oscar. Que palhaçada, né, irmãos? E o brasileiro se alegrou por ganhar uma estátua de ouro. Olha que palhaçada. A cultura, olha como é que eles manipulam. Eles colocam uma estatueta na mão de uma pessoa, dizendo agora o Brasil tem uma estatueta de ouro. E aí o povo tudo se alegra. É pão e circo, meu irmão. É pão e circo. É pão e circo por um filme comunista, né, com princípios e viés comunistas. A ponto que a atriz lá disse que se o outro presidente tivesse no poder, não teria ganhado. O Brasil não teria ganhado o Oscar. É incrível como eles manipulam. Eles manipulam tudo. Ô, irmão Lucas, entre em contato comigo. Entre em contato comigo. Entre em contato comigo. Meus irmãos, é verdade, Mancheila, cegos guiando cegos. Em 2 horas, presta atenção, matéria da capa da live, leia a íntegra do discurso de Trump no Congresso. Em 2 horas, o presidente exaltou políticas anti-imigração, cortes do Departamento de Música e tarifas sobre importações. A gente vê, irmãos, eu vou fazer um resumo dos fatos, né? Se você for analisar sem muita máscara, eu vou dizer aqui, né? Por mais que a gente saiba que direita e esquerda são braços do mesmo sistema, é importante
nós compreendemos que, como cristãos, é melhor que a direita esteja no poder. A direita esteja no poder. Então, ele tirou todos os atletas trans que se diziam mulheres para competir com mulheres. E ele citou o caso de um homem lá que se dizia mulher, que ganhou uma corrida a 5 quilômetros à frente da mulher por causa do condicionamento físico. Ele fez a limpa da agenda woke e falou que todas as escolas que ensinaram as doutrinas de mudança de sexo serão multadas pelo governo americano. Ele declarou prisão perpétua ou pena de morte a quem matar um policial e levou uma mulher que teve o seu esposo policial morto. Ele falou no discurso sobre o fim da imigração, de eles colocarem amém, irmão Miros, a gente já vai entrar lá no culto. A gente, presta atenção, irmãos. Ele falou claramente, que quer fechar as fronteiras para acabar com o narcotráfico, com o contrabando e fechar as fronteiras para proteger a América, né? Ele enalteceu Elon Musk pelos cortes e gastos, né? Foi mais de 15 mil funcionários. 15 mil funcionários que foram mandados embora e eles estão fazendo uma limpa dentro do sistema. Irmã Keslin, me chama no WhatsApp, é um curso que nós temos gravado. E ele falou que vai taxar todo mundo, porque quer uma América grande, uma América poderosa novamente, uma América que volte a ser a nação mais poderosa do mundo. Teve um congressista que foi se meter a bobo e foi mandado sair do salão, do local. E a gente vê, irmãos, que isso me mostra o que eu tenho falado desde o início, a polarização da direita. Imagine que a esquerda na América ganhou tudo que eles quiseram no governo Biden. As fronteiras foram abertas, os imigrantes foram recebidos. Veja que o Elon Musk já descobriu que foi gasto bilhões na agenda migratória. A FEMA gastou todo o dinheiro e caixa para transportar imigrante pelos Estados Unidos. Você vê que a esquerda, né, teve funcionários e toda essa abertura para os atletas trans, e aí foi lá para cima a esquerda na América. De repente vem o Trump com uma extrema-direita, e aí o mundo se divide. Apesar que eu vi uma reportagem na CNN que o discurso de Donald Trump teve 77% de aprovação. E aí hoje eu vi que a BlackRock ela se desligou totalmente da agenda woke. Aí veja, a maior cooperativa de ativos do mundo se desliga da agenda woke, a Amazon se desligou da agenda woke, o McDonald's, a Disney se desligou, a Meta se desligou, as empresas multinacionais se desligaram da agenda de esquerda de inclusão. E aí você vê, primeiro eles inventam uma ideia, semeiam a ideia, investem na ideia, daqui a pouco eles mudam, e agora a gente está vendo claramente o impacto de tudo isso.
Só que eu vou resumir de uma forma bem simples para que todos entendam o que está acontecendo. Irmãos, o que está acontecendo é muito simples. Uma América grande é um mundo quebrado. É simples assim. É simples assim. Simples assim. Uma América gigante, uma América poderosa é um mundo quebrado hoje. Pela dependência que o mundo tem do dólar. Pela dependência que o mundo tem do dólar. Então, eu digo para vocês que os Estados Unidos, se continuar nesse poderio todo, ele vai quebrar economias inteiras. E enquanto isso, irmãos, o brasileiro, ele não raciocina. O brasileiro não raciocina. O brasileiro parece que não pensa. E o problema, eu sempre digo, irmãos, a idolatria em cima de Elon Musk e Donald Trump agora está virando histeria. Achando que eles são os guardiões da verdade. Irmãos, como é que você me coloca em Elon Musk como guardião da liberdade de expressão se ele monitora o planeta Terra ao vivo através da Starlink? Como é que você me coloca o Elon Musk como guardião da liberdade de expressão se é ele que está implantando o chip no cérebro? Como é que você me coloca, Elon Musk, como salvador e guardião da liberdade de expressão se ele está fazendo milhões de robôs humanoides que vão tomar o emprego de uma multidão de pessoas? Vocês estão entendendo? É incrível como as pessoas não percebem. E aí as pessoas só faltam beijar o pé dessas pessoas achando que é elas que vão libertá-las, e que escravidão. Eu estou rouco, irmãos. Eu preguei 8 vezes já em 5 dias. É só Deus para ter misericórdia. Então o povo não percebe nada. O povo não percebe nada. Para muita gente está tudo normal, né? Está tudo normal. E eu vou dizer que não tem nada normal, está tudo anormal. Tudo anormal. Está tudo muito estranho. Meus irmãos, eu entrei aqui, eu vou ter um culto no Zoom agora. Eu só quero pedir a todos os colaboradores, irmãos, não deixem de apoiar o Projeto Arrependa-se. Eu estou numa semana de agenda exaustiva. Exaustiva. O Papa não está morto, o Papa mandou uma mensagem de áudio hoje. Uma mensagem de áudio, agradecendo as orações do povo do mundo todo. O Papa ainda não morreu. Mas eu quero, irmãos, pedir para você, segunda-feira eu tenho que pagar os 10 missionários da África. Os 10 missionários da África. Hoje eu enviei $110, né, para a alimentação das nossas crianças na África, do sábado agora. Eu mandei $110 hoje para a África. E eu preciso da sua ajuda, irmãos. Nós temos os 5 missionários no Amazonas, trabalhando incansavelmente.
incansavelmente para Jesus. Eu mostrei no início da live, né? Olha só, irmãos, a nossa missionária Sara aqui, ó, ela está mostrando, eles cortaram toda a madeira, porque nós fizemos a igreja lá na tribo Marubo e faltou fechar ela. E aí vai ser fechada agora. E a madeira já está toda pronta, ela está mandando áudio agradecendo aqui, ó. Do mato, concluindo o trabalho de tirar a madeira para fechar a igreja Marubo. Aí, essas são as tábuas para os bancos. Um dia de muito trabalho hoje. Obrigada, pastor Carlos Cardoso e o Ministério Sua Igreja, por termos colaborado para concluir com esse trabalho. Glória a Deus. Irmãos, Estamos aqui no meu... eu queria levar a Sara para a África. Deus vai me dar a graça de levar a Sara para a África. Pensa numa mulher que trabalha, irmãos. Para Jesus, é essa mulher aqui, ó. Olha só, ela está lá no meio do mato, a gente está auxiliando eles com a questão da madeira. E a igreja vai ficar linda. Agora através da madeira vai ser feitos os bancos da igreja e vai ser fechada toda a igreja, vai ficar linda. Ela já está, né, com o muro já toda fechadinha e agora vai ficar lindo. E neste local está acontecendo um milagre, que a tribo Marubo, ela não se comunicava com a tribo do lado. E o que acontece? Através do trabalho com as crianças, a tribo do lado está trazendo as crianças e os índiozinhos estão se crescendo em paz, sem guerra. Sem guerra. Olha só que coisa tremenda, irmãos. E o Senhor está salvando os corações. É só Jesus que faz essas coisas. E é a sua oferta, é a sua ajuda que vai construir, irmãos. Tenha certeza que até dezembro você vai ver 2 igrejas prontas no Amazonas, a igreja Marubo pronta com essas madeiras, você vai ver a escola na África, talvez não esteja pronta, mas de pé ela vai estar, você vai acompanhar o crescimento da escola na África, e você vai ver a casa do pastor Carlos Vieira virar a base do projeto Arrependa-se em Fortaleza, e muitas almas vai ser salvas esse ano para a glória de Deus. E é através da sua oração, através da sua oferta, que nós fazemos tudo isso. E também, irmãos, estava esquecendo aqui de algo muito importante. Segunda-feira, 6h da manhã. Segunda-feira, 6h da manhã. Vai iniciar o nosso jejum. Irmãos, Deus colocou um tema muito forte no meu coração sobre o jejum. Meu Deus, um monte de gente já saiu da live. Família blindada por Deus. Olha o tema do nosso jejum. Família blindada por Deus. Irmãos, faça esse jejum em nome de Jesus. Já coloca teu relógio despertar. 6h da manhã de segunda-feira, dia 10. 6h da manhã, segunda-feira, dia 10 de março. E nós entraremos no propósito pela família, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live, por mais este momento na tua presença. Venha abençoar teu povo, venha despertar a tua igreja, venha manifestar milagre na terra, Senhor, que só o Senhor tem poder de fazer e operar. Ó Deus, em nome de Jesus, continue falando conosco, e desperta o teu povo para o jejum segunda-feira, Pai, é tempo de buscar a tua face. Ó Deus, e abençoa todos aqueles que têm semeado no projeto Arrependa-se, e
Toca no coração do teu povo a nos ajudar nessa obra, para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua presença na nossa vida, na tua igreja. Passamos noite aqui de vigília na presença de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Agradecemos o ministério da igreja Monte das Oliveiras. Agradecemos o arrepende-se. Agradecemos o pastor Carlos Cardoso e a pastora